Salve, fiel! Como vocês estão? Tudo tranquilo, né? Já faz uma semana, né? Mais de uma semana e 2 dias, que não temos Corinthians em campo. Eu vou dizer que eu até gosto um pouquinho, gosto de ver meu time, claro, mas eu gosto quando tem um tempo de intervalo, umas férias no meu time, né? Quando chega o fim do ano, a gente fica um mesinho sem ver nosso time e tudo mais. Nessa intertemporada que tá tendo é bom também, porque a gente se estressa um pouco, né? Aí parar pra acompanhar também é bom, mas a gente também pode aproveitar pra fazer outras coisas quando tá sem jogo. Eu tô aproveitando para colocar outras coisas em ordem. Então às vezes é bom, né? Mas claro que quando voltar, eu vou voltar com tudo, tô ansioso pra volta, mas nesse tempo que tá sem jogo a gente aproveita para fazer outras coisas também, né? Porque a vida não é só futebol, mas, né, como diriam, futebol é a coisa menos importante, é a coisa mais importante das menos importantes da vida. Mas enfim, gente, vamos falar sobre Corinthians, obviamente, né? Sobre o aluguel da Arena Corinthians para o Santos, que o Corinthians vai ceder a Arena Corinthians para o Santos. Esse assunto já tá um pouquinho antigo assim, tem alguns dias, mas né, no mundo até do futebol, né, alguns dias a notícia já tá velha. Mas nesse caso eu acho que ainda vale falar porque o jogo não aconteceu ainda falta uma semana para acontecer. E aí até lá vai ter gente repercutindo e tudo mais. E foi bom pra eu dar uma lida nos comentários do que a galera tá pensando. E aqui eu vou trazer alguns pontos favoráveis e prós e contras, no caso, né, desse aluguel. E dar minha opinião, né, a respeito do que eu acho. E eu vou adiantar logo de cara, gente. Eu acho que assim, eu não sou o cara que, tem que alugar, tá certo, aluga mesmo. E também não sou o cara que é contra. Eu acho que assim, é uma oportunidade. Nessa situação específica, acho que é legal, acho válido. Como eu falei, não vou toda vez aqui levantar a bandeira de vamos alugar o estádio e tudo mais, acho que é bom, dinheiro, não sei o que, não sei o que. Mas também não vou ser o cara que vai fazer birra por qualquer coisa, falar que tá tudo errado, não pode alugar, não sei o que. Eu acho que nessa situação é ok, né? Acho que o Corinthians até se dá bem, né, nesse sentido, nessa situação específica, mas eu vou falar dessa questão de alugar estádio de modo geral mais no final do vídeo, né? Agora eu quero falar desse aluguel em si que vai acontecer no jogo da semifinal pro Santos, né? Dessa sessão que o Corinthians vai fazer da Arena Corinthians. Vou falar em específico dessa situação. Bom, vou começar com os argumentos contra o aluguel, que muitos falaram, né? Vou começar pelo argumento talvez mais fraco, né? Mais fraco assim, que eu acho que é o mais, não é assim sentido, mas é o mais fácil de resolver, que é vandalismo. O pessoal tá preocupado que vão vandalizar na Corinthians e tudo mais. E, gente, sinceramente, cláusula. E tá na cláusula. Se o Santos quebrar alguma coisa, assim, com qualquer contrato de aluguel do estádio, se quebrar alguma coisa, o Santos vai pagar, o Santos vai arcar. Isso a gente não precisa se preocupar. Isso pra mim, nem é preocupação. O Santos tem dinheiro. Dane-se, uma hora eles vão pagar. Senão é justiça. Essa diretoria, o Augusto está se mostrando bem firme em relação ao que era o do Írio. Então, assim, eu não tenho dúvidas que se o Santos quebrar alguma coisa, ele vai pagar. E se demorar para pagar, se postergar, o Corinthians vai atrás. Eu sinceramente, não me preocupo com isso. Né? Mas é um argumento que estão usando. Tá? E acho válido, tá? Não tô desmerecendo o argumento, mas acho que não tem muito sentido. Outro argumento, gente, que é assim, que o pessoal tá falando, que vai descaracterizar o ambiente, entre aspas, hostil que é a Arena Corinthians. Ou seja, vai acontecer o que aconteceu com o Morumbi anos atrás, que o Morumbi virou um campo neutro para os adversários e tudo mais. E eu discordo, é um aluguel. É um aluguel. Se eu não jogar lá dessa vez, não vai transformar a Arena Corinthians num campo neutro. Então não vejo. Nossa, o Corinthians vai perder sua força. Não, uma coisa é. Deu uma batida no fio, quase que voou o celular, quase veio pra frente. Se fosse uma situação corriqueira, beleza, mas não é. É tipo. É hoje. Não sei se isso vai acontecer de novo, entendeu? E como eu falei, vou falar desse aspecto mais pra frente. Mas uma vez não vai mudar o fato da casa ser do Corinthians, de virar campo neutro. Não vai. É uma vez. Então esse pra mim também não cola. Esse argumento aí pra mim é sem sentido. E a outra coisa, gente, que o pessoal vem falando bastante, que eu sou contra, é que a torcida do Santos naquele jogo que eliminou o Santos, né, que foi o posterior ao 4-0 na Copa do Brasil, teve um torcedor do Santos que foi agredir o Cássio. E beleza, eu entendo, tal, o pessoal na bronca, que não tem que alugar pra ele, tentar agredir o Cássio, não sei o que. Ok, se for por aí, gente, o San José da Bolívia não pode permitir mais torcedor corintiano lá. Aliás, a Federação Boliviana pode falar, não vamos mais ter torcedor do Corinthians aqui porque eles mataram um garoto por conta de um cara. Entendeu? Acho que é meio sem nexo essa ideia. Se a gente quer voltar com as torcidas, as duas torcidas do estádio, não dá pra gente ter essa visão pequena. Até porque foi dois caras que entraram, não foi a vila inteira. Apesar da vila não ser grande, foi pouca gente que entrou pra tentar agredir o Cássio. E também estavam falando, de novo, 2 vezes seguidas os caras tentaram nos agredir no ano passado, né, que foi 2-0 pro Corinthians. Sendo que ali, o Corinthians não era o alvo. Ali o Corinthians estava no fogo cruzado. O alvo era os jogadores do Santos. Foi naquele jogo porque o Corinthians venceu o Santos, é clássico. O Corinthians o Corinthians e o Santos são os rivais mais antigos do estado, enfim. Mais antigos, assim, dos grandes, no caso. Então, assim, não tem. Eu acho que foi uma vez
na Copa do Brasil. A outra vez não foi a gente estava no fogo cruzado, mas o alvo era os jogadores do Santos. Então, assim, não vejo muito esse negócio de, não tentar nos agredir, não sei o que, não sei o que. Sinceramente, acho um argumento também fraco, entendeu? Não é como se a torcida do Santos toda vez emboscasse a torcida do Corinthians, a torcida o time do Corinthians. Eu acho que, assim, não é o caso. Não é o caso, por exemplo, vou dar um exemplo, acho que de... Qual é o nome? Sport Santa, que nos últimos dias tem tido muita treta e tudo mais. Aí, ok, mas o Corinthians e Santos não tem tido treta ultimamente. Inclusive as torcidas estão meio aproximadas, né? Teve até um movimento em 2022 de santistas que foram infiltrados na Gaviões com o consentimento da Gaviões para tentar promover uma ação de voltar com as outras torcidas. Então, assim, não tem uma treta grande atualmente entre Corinthians e Santos. Estão basicamente em clima de paz, né, vamos dizer assim. Então não vejo esse argumento ter muita substância por conta de dois caras que tentaram agredir o Cássio em 2020, né, 2022 no caso. Então, pra mim, sim, os argumentos contra não me convenceram, mas eu respeito e entendo também a visão. Agora eu vou para os argumentos pró, né, os argumentos que favorecem, né, que as pessoas estão a favor do aluguel. Primeiramente, gente, obviamente, grana. Né? O Santos vai pagar 1 milhão para o Corinthians, porém, vamos lá, esse 1 milhão já inclui, né, porque não tinham falado disso antes, já inclui as taxas de despesa do estádio. Né? Então, assim, vai ser 1 milhão, só que o Corinthians vai lucrar 450 mil. Que ainda tá um bom valor, tá? Vamos combinar com um bom valor. O São Paulo arrecadou 200 mil no aluguel com o Santos, então o Corinthians está arrecadando mais do dobro que o Santos tinha pagado para o São Paulo. Então, um valor ok, né? 450 mil não é um grande valor, mas, por exemplo, paga um mês da folha de algum jogador mediano no Corinthians. Não sei quem ganha 400 mil, né? Talvez o Diego Palacios ganhe esse valor, o Mateuzinho talvez ganhe esse valor. Então, assim, é um valor. Eu acho que é grana, o Corinthians nesse momento precisa de grana, e eu acho que é um valor que tá legal. Então, o pessoal falou, a gente vai ganhar dinheiro, acho beleza, tal, os valor legalzinho. E também tem uma outra questão, que isso o pessoal não tá falando, mas eu refleti. Para o patrocinador, gente, a Neoquímica no caso, ou a outra empresa que venha a patrocinar o name rights, que o Corinthians está estudando trocar name rights por um valor maior, porque assim, né, tudo bem, em 2020 o valor era ok, né, nem acho que o valor é ruim, mas em 2020 os valores eram outros, tal, o mercado estava diferente. Atualmente o mercado mudou, o futebol voltou a ser fomentado, o São Paulo conseguiu um patrocínio de 90 milhões, né, tudo bem que por 3 anos e por isso ele ganha mais por ano, é normal, né, o contrato é menor, você tem uma parcela maior no ano, o Corinthians é maior, dilui por mais anos. Mas ainda assim o São Paulo conseguiu basicamente um terço do que o Corinthians conseguiu para um estádio mais novo, um estádio que não tinha nome ainda, né, o Morumbi sempre foi conhecido como Morumbi, tudo bem que mudou, o São Paulo foi Morumbis. Então assim, eu acho que vale sim o Anel Química ajustar esses valores, né, talvez uns 400 milhões, uns 450, ou abrir para novas empresas procurarem o Corinthians para oferecer sua marca, para colocar o nome lá e pagar uma grana melhor. Mas enfim, isso é só um aspas do que eu quero dizer agora, um parênteses do que eu quero dizer agora. A Neoquímica, sendo visada ao estádio, o povo vai falar, pô, esse estádio aparece na semifinal, porque o patrocinador, o name rights, enfim, ele não quer saber quem está jogando. Ele sinceramente não quer saber. Ele quer que o estádio nome seja divulgado. O estádio estando lá, Neoquímica, semifinal paulista, audiência, patrocínio, vai ter uma audiência grande, né? Por mais que seja o Santos, vai ter uma audiência grande. Lá na Casa TV, na Band, sei lá onde vai passar, na Record, enfim, nem interessa saber, só tô falando, vai passar e vai ter audiência. Isso é bom pro patrocinador. O patrocinador quer que o seu produto esteja sendo visto, o seu produto esteja sendo divulgado. Isso acaba porque ou o Corinthians consegue eventualmente trazer, a gente teve tanta audiência nesse jogo que não tinha Corinthians, mas teve audiência, olha como a gente é visto. Aí pode chegar para a Neoquímica oferecendo um contrato ou procurar outra empresa oferecendo, pedindo um outro valor. Então isso é bom também para o Corinthians financeiramente, desse outro aspecto comercial, né, desse dinheiro que não é um dinheiro direto, é um dinheiro de publicidade, vamos dizer assim, né, de marketing do nome do estádio. Então isso também é um argumento a favor, no caso esse argumento eu pensei. E uma outra coisa, gente, que eu também pensei aqui, que aí é uma questão que eu sempre olho de uma maneira mais macro e coisas que envolvem o futebol, mas de uma maneira indireta. Porque o futebol move dinheiro, move pessoas. E quando eu digo pessoas, eu quero dizer pessoas simples. Né? A região, provavelmente um ambulante ou uma pessoa que tem um comércio lá perto, esse pessoal que vende refrigerantes, bebidas alcoólicas, comida ao redor do estádio, talvez estivesse contando que o Corinthians não tivesse com um animal de técnico até o jogo contra o Santos. Desculpa, o Thiago estava com o Santos até o jogo contra o Novo Horizontino e não conseguisse classificar, que foi por culpa dele. E aí talvez ele contasse, pô, o Corinthians vai passar em primeiro e tal, aí eu tenho um jogo aqui, provavelmente vai chegar na semi, tenho 2 jogos aqui para ganhar mais um dinheiro. Não conseguiu. Esse comerciante da região pode nesse jogo conseguir um valor que ele estava esperando, ou pelo menos conseguir um valor próximo
né? Porque teriam 2 jogos em Itaquera nesse mês, né? De quartas e semi, né? Pelo menos na conta que ele talvez tenha feito. Ele vai ter pelo menos um, né? Pra pelo menos não ter um prejuízo tão grande em relação ao que ele talvez esperava, ou pelo menos ter um lucro um pouco menor, né? Mas ter um lucro pelo menos perto do que ele estava esperando. Então, assim, pensando nessa galera também, eu acho que é bom, né, para a região, né, a região de Itaquera se desenvolveu bastante, né, ainda longe do que deveria, mas se desenvolveu bastante com a Arena Corinthians no redor, né, principalmente nos arredores. Então, pra mim, assim, esse aspecto também é muito importante, né, o pessoal lá, pô, ter uma chance de fazer uma renda nesse jogo, ainda mais que é semifinal e tal, vai colar santistas em peso na Arena Corinthians e tudo mais, então o pessoal vai poder lucrar uma graninha, e isso eu acho importante também. Então, assim, esses argumentos eu acho que são válidos, todo mundo falar e tal. Realmente não é uma grana que vai mudar o patamar do Corinthians. A publicidade, claro, é importante. Claro que o Corinthians vai jogar vários jogos no ano. Então, isso também não, acho que não vai ser esse jogo que vai mudar. Não, não. Por conta desse jogo, vamos aumentar o valor. Mas é aquilo lá, é um montante, é a soma das coisas. Esses 3 fatores positivos, esses 3 fatores negativos. Mas eu fico mais com os argumentos positivos em relação ao aluguel. E lembrando, cessão, aluguel, empréstimo, tudo é com valor. Não isso, porque tem gente achando que o Corinthians está emprestando. Empréstimo, tô emprestando esse pente aqui pra você sem custo. Não, tem um valor de pagamento, não é de graça. Então quando você ouvir cessão, empréstimo, não sei, de qualquer estádio tem um valor. O Pacaembu custava mísero 60 mil, mas custava. É um valor. Aluguel, empréstimo, cessão, vai abrir as portas, tem valor, tá? Só pra deixar claro. Mas eu quero só falar, gente, assim, desse negócio de aluguel, de empréstimo, de cessão, como eu falei, de estádio, no geral agora. Essa situação específica do Santos, eu acho que vale porque o Santos não disputa a mesma coisa que a gente. Tirando o Paulista, mas o Mano Menezes tratou, né? O Mula Menezes tratou de eliminar a gente, então a gente nem disputa mais. Então, assim, já no jogo contra a Portuguesa, já a gente tinha chance e tudo mais, aquela chance bem remota, enfim, já tava imaginando que não ia acontecer. Então, assim, o Corinthians já não disputava o Campeonato Paulista, do que o Corinthians precisava e o que o Santos queria, já não era mais o mesmo campeonato no jogo contra a Portuguesa. Então, assim, o único campeonato que eles tinham pra disputar, não vão disputar juntos. O Santos tá na Série B, não joga Copa do Brasil, não joga Libertadores, não joga Sul-Americano, não joga nada. Então, assim, eu acho que você ceder o estádio nessa situação, ok. Porque o Santos desclassificar nesse jogo, não vai mudar nada. O Santos só vai jogar a Série B e eu acho que assim, isso não vai afetar o moral nem nada do Santos. O Santos jogar esse jogo não vai afetar em nada a questão financeira dele. Ele vai ganhar um dinheiro a mais, mas ok. É 750 mil a mais, pelo que eu fiz a conta que ele iria ganhar. Então, assim, se ele conseguir bater um público muito bom, né, com um ticket médio de R$75. Então, assim, essa situação, pra mim, não vai mudar muito a situação do Santos, entendeu? Eles alugarem ou não o estádio ali, eles fazerem o jogo. Eu acho que não muda, entendeu? Diferente de uma situação de, por exemplo, o Santos tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana, tá na Série A, e eu não emprestaria. Porque aí, eles perdendo ali essa semifinal, porque o que acontece? A expectativa do Santista tá baixa. Tá, eu tô pensando aqui com a cabeça de como se fosse um rival mesmo, porque aqui a gente tem que pensar assim, nessa situação. A expectativa do Santista tá baixa. Então, assim, eles querem só voltar pra Série A. Então, eles perderem essa semifinal ou não vai afetar muito. É diferente se eles estarem na Série A, estão na Série A, Sul-Americana com o Brasil, são eliminados em casa, já estremece, entendeu? Estremece as estruturas do time, aí pode isso decorrer, como é que é? Aí tem uma palavra. Pode acarretar, né, no time não decorrer tão bem, não conseguir prosseguir tão bem a temporada. Pode acontecer, às vezes acontece, é um jogo chave. Então, aí eu não emprestaria, porque aí esse time vai disputar com você outros campeonatos, esse time vai disputar com você outros torneios, esse time pode crescer com essa classificação, ou pode, né, afundar com essa desclassificação. Então, nesse caso, não emprestaria. Mas, como o Santos não está no mesmo lugar que o Corinthians hoje, então não vejo problema nenhum. A perspectiva do Santos não é a mesma do Corinthians hoje, então eu não vejo problema nenhum em emprestar o estádio. Mas, como eu disse, em outra situação, eu acharia problema. Porque no geral, né, como eu disse que essa agora é uma análise mais geral, você emprestar o estádio, você tem que analisar para quem e a situação que está emprestando. Por exemplo, eu não emprestaria o estádio para o Palmeiras nem para o São Paulo. Nessa hipótese nenhuma, talvez nem em outras situações. Eu acho que não se deve emprestar o estádio para eles. Para o Flamengo, Fluminense também não. Então você tem que analisar bem a situação e para quem você está emprestando. Nessa situação, sendo o Santos, ok, não tem problema nenhum. Em uma outra situação, sendo o Santos, não. Esses times que eu falei, também não. Então, assim, o empréstimo não pode ser aquela coisa, não, entra aí e tal, colocar a plaquinha na frente, aluguel do estádio, tanto. Não pode ser assim. Entendeu? Porque senão aí sim vira um campo neutro como era o Morumbi. Aí todo mundo se acostuma a jogar lá e tudo mais. Não pode ser assim. Isso eu concordo. Não dá pra virar bagunça, todo mundo joga lá. Mas em situações específicas, pontuais, tudo mais, beleza, libera. O Corinthians liberou ano passado pro Bragantino jogar contra o...
contra o América na Copa Sul-Americana. Então, assim, ok. Uma situação aqui, eu tô tudo bem, o Bragantino não vai mudar nada, o Bragantino jogar aqui ou não, realmente vai ser uma vez ou outra. Mas é aquela situação pontual. Não é uma situação recorrente, nem deve se tornar. Se isso começar a ser recorrente, aí eu vou até criticar. Mas uma situação aqui, outra ali, um dia ou outro, a Portuguesa quer jogar lá, o Santos, uma outra situação similar a essa, quer jogar lá, beleza, o Botafogo quer jogar lá, beleza, o Vasco quer jogar lá. Mas outros times, outras situações, tem que ser analisadas para saber se libera ou não. Mas bom, essa era a minha opinião a respeito desse aluguel da Neoquímica Arena para a semifinal do Paulista que o Santos vai jogar com o Bragantino. Como eu disse, acho ok, beleza, acho que uma grana a mais no momento, melhora a região, visibilidade da marca, sou a favor, né, ou melhor, acho que é uma decisão legal, mas também não sou o nosso grande entusiasta do aluguel do estádio, acho uma decisão legal, mas com moderação, não vamos sair alugando para qualquer um a toda hora, a todo momento, qualquer valor, enfim, situações específicas, analisar, ver se vale e a gente então efetua ou não o aluguel. Acho que assim tem que ser, tem que se proceder a diretoria de contas, seja ela do Augusto ou não. Tá? Mas gente, deixa aí os comentários que vocês acham, discordam, concordam da minha visão, da minha análise, enfim. Acho que tem que alugar, acho que não tem, essa bobagem, enfim. Deixa nos comentários que eu quero estar lendo eles e responderei também. Deixa o like aí pra engajar o vídeo, chegar mais gente. E também se inscreve aí no Império Corintiano, não só aqui, mas no Instagram e no TikTok. O link está na bio do canal, logo na entrada tem um link que redireciona para os dois aplicativos, tá? Se inscreve lá, porque dá uma força gigante e o canal cresce cada vez mais. Eu tenho a meta de chegar talvez em 1000 inscritos até o fim do ano, então me ajuda aí, porque essa meta pra mim é muito importante, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e vai Corinthians!